Quando eu era pequena, eu gostava de ficar imaginando o que eu seria quando crescer. Como seria a minha vida quando eu crescesse? O que seria diferente na minha rotina? Coisas que eu gostaria de incrementar na minha rotina? Coisas que eu gostaria de adicionar? Onde eu gostaria de viver? Acredite se quiser, eu pensava até mesmo na cidade que eu ia morar. Grandes metrópoles, né? Eu quero morar em São Paulo, eu quero morar no Rio de Janeiro. Eu tinha uma rodinha de amigas que quando a gente se encontrava fora da escola, muitas vezes nós conversávamos sobre onde nós iríamos morar juntas, porque nós queríamos crescer juntas, né? Sair ali de onde a gente morava e conquistar o mundo. São coisas que alimentavam os nossos sonhos e alimentavam também a nossa vontade de querer algo melhor para a nossa vida. Nós víamos pessoas que eram felizes à nossa volta, mas nós tínhamos também vontade de construir a nossa própria história. E é um pouquinho sobre isso que eu vou conversar com você hoje aqui nesse vídeo. Sonhar quando nós somos crianças é, de certa forma, até fácil, né? Porque nós imaginamos o que nós queremos, nós nos imaginamos alcançando aquilo e vamos alimentando aquele sonho, aquelas vontades, desejando cada vez mais aquilo, como morar em outra cidade, como fazer uma faculdade, como construir, né, a nossa vida primeiro aqui na nossa imaginação para ter certeza do que nós queremos, para depois corrermos atrás, traçamos ali, eu vou trabalhar nisso, depois naquilo, eu terminar a faculdade, eu quero fazer aquilo outro, alimentando estes sonhos, imaginando que nós vamos alcançá-los. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente até esquece do que a gente sonhou um dia e vamos ali aceitando o que a vida vai nos proporcionando, o que a vida vai nos oferecendo e deixamos aqueles sonhos adormecerem na nossa mente, na nossa memória. Hoje eu quero falar com você que se encontra num momento de dificuldade de se achar dentro de você mesma, com dificuldade de se identificar onde você se encontra hoje. Vou contar para você um pouquinho da minha história, espero que você se identifique, ou que você pelo menos saiba, entenda do que eu estou falando e sirva de inspiração para você ir do outro lado também. No final do vídeo, do meio para o final, eu quero dar dicas práticas para você se reencontrar na sua identidade. Você já se perguntou que além de mãe, dona de casa, esposa, carrega todo mundo ali, né? Carrega, ajuda, tá sempre ali auxiliando e apoiando todo mundo. Quem é você? Eu vi essa pergunta há uns dias atrás nas redes sociais e isso me deu ali um puxãozinho de orelha. Eu fiquei me perguntando. A pergunta era a seguinte: se alguém te perguntar quem é você? E você não pode responder, eu sou mãe do fulano, eu sou esposa do cicrano, eu sou dona de casa, o que você responderia? Essa pergunta ela me indagou e eu fiquei por um tempo pensando. Eu estava até andando de bicicleta na hora que eu fiquei imaginando assim essas coisas e eu não consegui chegar em uma conclusão que eu gostasse. Eu não consegui chegar em uma resposta que me agradasse. E isso não é só uma pergunta em vão. Isso é uma coisa para me fazer refletir, para eu imaginar quem sou eu, fora as funções que eu fui agregando ali a mim durante os anos. A nossa vida ela é construída de várias estações, assim como as estações do ano. E não é errado nós irmos agregando funções durante o tempo. Só que às vezes a gente vai se perdendo enquanto vamos agregando essas funções. A gente se casa, ou quem mora junto, continuamos trabalhando, ou começamos no primeiro emprego, e aí a gente vai começando a conquistar os nossos sonhos, né? Seja uma casa, um carro, seja morar em casa própria. Daí chega os filhos, né? Geralmente é assim que acontece. Chega os filhos, a gente para de trabalhar, ou não, e nós vamos ali nos envolvendo nessa rotina, criando uma bolha em volta de nós, que depois fica difícil da gente conseguir se imaginar fora dela, ou então nós ficamos infelizes dentro dessa bolha e se sentindo até mesmo culpada. Poxa, eu tenho tanta coisa, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, mas por que será que eu não estou me sentindo em paz? Por que será que eu não consigo sentir aquela alegria que eu sentia antes? Não estou dizendo que te falta paz, não estou dizendo que te falta em questão da sua fé. Estou dizendo que talvez você esteja com um problema de se identificar onde você está. Exatamente pela história que eu contei no início aqui do vídeo. Nós imaginamos quando somos crianças tantas coisas, nós sonhamos tanto, que talvez a realidade que a gente alcance seja sim uma realidade melhor do que da onde nós viemos, só que a gente gostaria de ter algo a mais, sabe? De contribuir mais, de se sentir ali pertencente àquilo que nós alcançamos. E quando a gente se perde um pouquinho nisso, começam umas crises existenciais, umas crises de propósito, que a gente fica realmente ali perdido e tentando se achar no ambiente que nós estamos.
Se você se identificou, eu quero dar algumas dicas, porque eu já passei por isso e não faz muito tempo não, hein? Como eu disse pra vocês, quando eu me fiz essa pergunta que eu vi nas redes sociais, eu comecei a indagar isso na minha cabeça e a começar a fazer coisas que me fizessem bem. Eu não deixo de ser mãe, eu não deixo de ser esposa, eu não deixo de ser dona de casa, mas eu sou a Luana. Antes de ser essas coisas, eu sou a Luana. E para conseguir fazer essas funções bem, a Luana precisa estar bem. Então vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu fiz e que você também pode fazer e que vai te ajudar bastante aí do outro lado. Para começar, você precisa se fazer 3 perguntas bem básicas. Pega um caderno, anota nesse caderno, porque vai ser tipo uma autoterapia que você vai fazer. Luana, você é terapeuta? Não, não sou. Eu quero te dizer que você vai conseguir identificar melhor essas coisas se você escrever como pergunta e resposta, porque ali você vai estar visualizando e mentalizando também aquilo que você escreveu, aquilo que você vai responder. A primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: o que me faz sentir entusiasmo? O que me faz ficar animada? O que eu tenho paixão em fazer? Eu, Luana, sem meus filhos, sem meu marido, sem ser ali coisa de casa, o que você gosta de fazer? Para se fazer essas perguntas, eu vou te dar uma dica. Se imagine antes da sua vida de casado. Se imagine coisas que você gostava de fazer quando você era solteira. Por exemplo, tá? Não tô dizendo balada, curtir, esse tipo de coisa, não. Tô dizendo o seguinte: eu gostava de pintar uma unha. Eu gostava de escovar o cabelo e ficava muito animada com isso. Esse tipo de coisa, sabe? Não, eu gostava de ler um livro, por exemplo. Olha, eu gostava de sentar em um parque, de fazer uma caminhada, talvez, de praticar uma academia. Esse tipo de coisa, sabe? O que você gostava de fazer pra você que te fazia sentir melhor? Essa é a primeira pergunta que você vai escrever. Escreva as 3 perguntas, escreva numa linha, salte umas 3 linhas e depois você vai escrever a próxima pergunta. Segunda pergunta: quais sonhos eu pausei, mas eu não esqueci? Nem todos os sonhos que a gente tem ou que a gente já teve são coisas que a gente vai realizar, né? Sempre tem sonhos que ficam ali sempre martelando a nossa mente, sabe? Eu gostaria, por exemplo, de ter um sapato de marca, por exemplo. Eu gostaria de fazer uma faculdade. Outro exemplo. Eu gostaria de fazer um curso técnico. Eu gostaria de me especializar em alguma coisa. Eu gostaria de tirar uma habilitação, talvez. Sabe? Sempre tem alguma coisinha ali que fica guardadinha na nossa memória e que foi um sonho que nós pausamos, mas que nós não esquecemos. Uma coisa que você ainda tem vontade de fazer. Escreva também. Essa é a sua segunda tarefa. Escreva aí. Qual sonho eu pausei, ou quais, né? De repente é mais de um, mas eu não esqueci. Terceira pergunta que você vai se fazer aí do outro lado. Escreva aí no caderninho: o que eu quero construir daqui pra frente? Se você chegou nesse vídeo, você já identificou que você está sem identidade, ou que pelo menos você está perdida aí na sua identidade. Portanto, você vai escrever, salta aí as linhas, escreve essa pergunta e você vai escrever depois com calma, ou agora, se você conseguir, o que você quer construir daqui pra frente. Não é errado e também não se sinta culpada por ter ficado ali sem identidade. Não é um tempo perdido, não foi um tempo perdido esses tempos, esses anos, né, talvez, ou meses que você se sentiu assim. Só que daqui pra frente você tem a oportunidade de construir algo novo. Ressignificar a sua identidade, e é assim mesmo, identidade nós não teremos uma só durante toda a nossa vida. Reconfigurar as coisas. Então escreva daqui pra frente o que você quer construir. Olha, eu quero fazer um curso, aprender outro idioma, eu quero cuidar mais de mim. Eu acho que isso também é uma coisa muito válida, e que a gente colocando ali poucos minutos durante o nosso dia, nós vamos sim conseguir fazer isso e nos sentir melhor. Para você conseguir se dedicar à sua família, primeiro você tem que estar bem. Não adianta você tentar apoiar alguém se você não tem estrutura para isso. Não adianta você tentar apoiar seus filhos se seus filhos estão vendo que você não se apoia você mesmo. Se você não adianta. Nós tentamos apoiar os outros estando destruídos, mas enganando a nós mesmos. Porque as pessoas à nossa volta conseguem identificar que a gente vai perdendo o brilho, que a gente vai perdendo ali a vontade, a gente vai perdendo aquele olhar que a gente tinha, sabe? Eu vou conquistar. Sabe que antes de você casar, não tô dizendo, gente, que o casamento ele estraga as pessoas, pelo amor de Deus, entenda o que eu tô dizendo. Tô dizendo que a gente vai acumulando funções e às vezes a gente se sente perdida. Mas nós podemos nos reencontrar mesmo estando com essas funções, sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa. Você pode sim fazer uma faculdade. Vai ser mais difícil? Claro que vai.
Porque antes você não tinha tantas funções a mais. Só que nós podemos dividir essas funções com quem mora na nossa casa. Eu, por exemplo, eu tenho um filho já com 8 anos, então ele já consegue fazer algumas coisas por conta própria, como tomar um banho, como se alimentar. Eu deixo um lanchinho pronto na geladeira, ele já não passa fome, entendeu? Ele já não depende de mim, como a minha bebê de 6 meses depende de mim, para comer, para trocar fralda, para dar banho. Vocês estão entendendo que tudo é questão da gente ajustar a nossa rotina? A nossa família é bênção. Só que a gente não precisa perder o propósito pessoal para poder conseguir ter uma família abençoada e ter ali um pilar, né? Família feliz. O que eu quero com esse vídeo é que você volte com aquele brilho no olhar que você tinha antes. É isso que eu quero te inspirar a fazer. E é sobre isso que eu falo aqui nesse canal. Se faça essas 3 perguntas, responda elas. Se você se sentir à vontade, responda aqui nos comentários se for uma coisa que você pode compartilhar com outras mulheres, porque eu tenho certeza que não sou só eu, nem é só você que passa por isso. Mas se você não se sente à vontade, faça no caderninho. Isso vai ser muito bom para você visualizar e para você ler também, sempre que for necessário. Tem coisas que a gente não precisa nem gastar dinheiro, né? Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar para vocês aqui de indicação, que habilidade é uma coisa que a gente pode aprender. Caso você queira desenvolver mais o seu autocuidado, a sua autoestima, assista esse vídeo porque nós podemos sim aprender a nos cuidar em casa. É muito bom ser cuidado, só que nem sempre a gente consegue, né? Por questão financeira, ir num salão, fazer uma unha, esse tipo de coisa, mas você pode aprender sim a fazer em casa. E tem outras coisas também que nós podemos aprender aqui nesse YouTube. Bom, espero que eu tenha te ajudado aí nessa jornada de se identificar com você novamente. Se inscreve aqui no canal se você gostou e continue acompanhando aqui os nossos vídeos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.